Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu vou pedir para que os que estiverem acompanhando aqui, já ingressaram, né, no nosso webinar, que comentem aqui nas perguntas se estão me escutando. Eu sou a Poliana Lopes, faço parte do time de marketing da Fortinet e nós iniciaremos mais um webinar da Fortinet em alguns minutos. Olá a todos, bom dia. Polly, você consegue me ouvir? Escuto perfeitamente. E o pessoal Perfeito, aqui também, eles estão avisando aqui no chat. excelente aí, muito obrigado. Tava com saudade, Polly, aí dos nossos webinars mensais. Eu tava. Confesso que sim, esse pequeno hiato aí, né, nos deixou Sim, com saudade. Imagino que para quem estava acompanhando, né, mês a mês, a nossa série de webinars, provavelmente também sentiu falta aí nos últimos 2 meses. Aí estou muito feliz que nós sim, voltamos aí com os nossos especialistas. isso aí. Mas foi por um bom motivo.
esses 2 meses aí, foi justamente o período que corresponde aí aos preparativos do FCS, e aí teve muito trabalho, tenho certeza que quem esteve lá aproveitou bastante também. Com certeza. Estamos juntos de novo, hoje já com um tema bem legal, na sequência a gente tem mais 2 temas bem interessantes também, mas eu queria começar agradecendo aí a atenção de todos. Como eu disse, o nosso tema vem estrategicamente alinhado a um conjunto de necessidades que a gente observa no mercado. Um deles é a proteção de dados sensíveis, mas aplicando um conceito que a gente vai conseguir aprender bastante através da abordagem que tanto o Foster quanto o Ramiro trouxeram. E eu já queria começar aqui convidando os nossos speakers de hoje, Rafael Foster, que é especialista, né, consultor de Consulting Systems Engineer da Fortinet Brasil, e Ramiro Costa, que também faz parte do time de engenharia, de Field Engineering. Senhores, muito obrigado, primeiramente pelo conteúdo, pelo excelente conteúdo que vocês trouxeram, e pela disponibilidade. Tenho certeza que vai ser um momento muito produtivo para todos aqui. Com certeza, com certeza. Obrigado, Alan, pelo convite, obrigado, Puri, também, obrigado, Ramiro, aí também por participar junto comigo nessa. E vamos lá, acho que vai ser um bom webinar, tem bastante coisa para a gente falar hoje aí. Mas deixa eu começar pedindo para vocês se apresentarem, aí pela ordem alfabética, fica à vontade, Foster, na sequência o Ramiro, deixa os nossos clientes conheceram também. Vamos lá, claro. Bom, eu sou o Rafael Foster, eu faço parte de um time específico aqui na Fortinet que a gente chama de Consulting Systems Engineer, ou CSE, e é um time mais focado em produtos. Então, o nosso objetivo é passar o tempo inteiro estudando os produtos de uma forma um pouco mais explosiva, mais focada, para a gente realmente poder apoiar tanto os nossos SEs também, quanto os nossos clientes, os nossos parceiros, para entender melhor as tecnologias, saber como implementar e como utilizar melhor aí essas tecnologias que a gente tem entregado aí nos últimos anos. Legal. Bom, e eu sou o Ramiro, atuo no time de Large Enterprise como Systems Engineer. Basicamente, realizamos o atendimento direto ao cliente, né? No departamento em que eu atuo, trabalhamos aí com os maiores clientes do Brasil, né? Então, o objetivo aí da gente hoje falar um pouco, né, da solução de DLP e atrelar as necessidades que a gente vem constatando diretamente nos clientes, né? Legal? Bacana. Só um aviso, 2 avisos rapidinho, tá, Ramiro e Foster, que eu já saio do circuito aqui. Dúvidas, como sempre, ao longo da sessão, podem enviar aqui no chat. Eu vou aqui organizando junto com os meninos. Com relação à apresentação, vocês devem receber o link lá para essa apresentação também, assim como o link para a gravação que fica lá no nosso canal do YouTube, Fortinet Brasil, juntamente com outros conteúdos, outros webinars e também o podcast. Tá bom? Então, um excelente webinar a todos e, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos aqui. Boa apresentação, meninos. Beleza, obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos lá, então? Vamos lá, Ramiro. Vamos lá. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje, né? Traz aí para a gente um pouquinho. Vamos lá. Então, falando um pouquinho da agenda, né, Foster? A gente basicamente dividiu a apresentação aqui, né? O nosso bate-papo, na verdade, né? Em 2 grandes blocos. Sim. Eu acho que a apresentação ela não tá ocupando a tela toda. Deixa eu só confirmar aqui. Agora sim, perdão. Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Vamos lá. Então, a gente dividiu em 2 grandes blocos aqui. Primeiro, a gente entende um pouco do problema. Primeiro, a gente entende um pouco do contexto da solução. E depois a gente vai falar da nossa solução de forma específica, né? Então, convido todo mundo a aguardarem até o final, né? Que no final a gente deixou o melhor para o final, inclusive, tá? E aí, assim, é um tema vasto, é um tema que tem bastante conteúdo, mas a gente vai ser direto ao ponto, né, Foster? Porque senão a gente poderia passar o dia todo aqui, mas a gente vai ser bem conciso, tá, pessoal? Isso é um problema, a gente só tem 1 hora para falar, né? Então a gente vai ter que condensar um pouco mais o conteúdo. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, legal. Então, o que acontece, né, pessoal? Antes de mais nada, né, a gente precisa entender um pouco
do timeline, da evolução das soluções de DLP, né? Porque a gente entendendo como que funciona, ou melhor, a gente entendendo a evolução do DLP, a gente consegue saber para onde a gente está indo, né? Para não repetir, entre aspas, aí os mesmos erros, né? Então, vamos falar rapidinho, essa parte eu vou falar, porque o Foster, nessa época, né, não tava nem trabalhando, né? Mas lá no começo dos anos 2000, né, a gente já tinha o DLP já estava implementado no começo dos anos 2000, mas era algo totalmente diferente do que é agora, né? Então, como que funcionava o DLP na época? Network DLP, né, basicamente, né? Então, existiam as caixas, né, os middle box, que o pessoal chamava, e colocava essas caixas entre os segmentos de rede para fazer a inspeção do conteúdo confidencial, né? E como que era realizada essa inspeção? Era inline, então atrasava o fluxo de dados, né? E basicamente era regex, era difícil, né? Hoje não existia inteligência artificial para fazer as expressões regex, né? Então era um negócio bem manual no passado, né? Basicamente demanda por compliance e regulamentação. Sim. Não, eu ia até comentar, isso também é uma coisa interessante de comentar, porque no final das contas, naquela época, a gente quase não tinha ainda muita documentação, era muito difícil implementar o regex pela complexidade, né, do padrão em si, né, de entender o padrão e tudo mais. Mas fora isso, naquela época a gente não tinha muito recurso computacional, se a gente pensar bem, né? Não era toda empresa que conseguia ter um data center gigantesco, que tinha cloud para ajudar a gente, né, a criar recursos de forma rápida. Então a gente tinha que ter ambientes com muitas máquinas virtuais, né, para conseguir fazer esse middle box aí no meio do caminho. E a gente tem clientes que até hoje eles têm um monte de máquina virtual para conseguir fazer toda essa proteção de DLP, de network, de e-mail e tudo mais, que é uma coisa extremamente custosa e difícil de manter também, no final das contas, né? Exato, a gente tem um legado, vamos dizer assim, daquela estratégia, né? E aí lá no começo, né? Qual que foi o que o DLP teve que correr atrás, vamos dizer assim, né? USB, né? Então tinha vazamento por USB, porque a gente não conseguia controlar o que estava na máquina, né? Onde o dado era manipulado. E as atividades offline também, como que funcionava? Não tinha esse controle. Eventualmente não tinha tanto notebook quanto agora, mas tinha também, né? Aí passando um pouquinho, indo um pouco para frente, 2010, né, pessoal? Então, as necessidades foram o DLP, né, os fabricantes de DLP verificaram as necessidades e aí passou-se mais a utilizar o endpoint DLP, né? Então, aí sim a gente conseguiu fazer um rastreamento em tudo que ia para o USB, por exemplo. A demanda por tratamento de informação confidencial na impressora, né, dos jobs de impressão, aí também conseguiu haver um controle. Screenshots também começou a bloqueio de screenshot, né? Então, assim, a gente começou a ter uma visibilidade melhor dos insider threats, que daqui a pouco a gente aborda. Mas aí também teve um problema nessa abordagem. Qual o problema? O agent pen, né? A escalar, né, a gestão, o escalonamento para gerir essa solução se tornou mais difícil, né? As ferramentas eram um pouco diferentes. E tinha um ajuste fino, que a gente colocou aí, o tuning, era complicado. Então, demandava muito tempo das áreas, né, Foster? Verdade. E nessa época, inclusive, a gente tem muitos clientes que, até hoje, alguns clientes falam sobre isso, mas naquela época era ainda pior. Fazer uma implementação, um rollout de um DLP de endpoint, era um projeto que demorava uns 2 anos no mínimo, naquela época, né? Porque as coisas eram muito mais complexas, não eram tão simples como a gente tem a tecnologia hoje em dia. Perfeito. Aí, fora que imagino, o último comentário, desculpa, mas eu imagino que naquela época também, o recurso de máquina do próprio usuário também não era tão vasto como a gente tem hoje. Então, naquela época, a gente estava falando de máquinas ainda provavelmente com Windows XP rodando ainda, algumas talvez com Windows 10, Windows 7 naquela época, 2, 4 GB de memória. Então, o DLP de endpoint, provavelmente ele onerava muito recurso computacional e a máquina do usuário está completamente inutilizada. Isso, hein, Foster? Beleza, aí indo para 2015, aí cloud, né? A utilização da cloud começou a crescer de maior forma, então o DLP teve que verificar o que estava acontecendo em cloud. Então, através de APIs, né, através de proxies de internet, as soluções de DLP passaram a conseguir olhar, né, verificar, inspecionar o que estava na nuvem, né? Mas ainda assim havia um problema. Qual que era o problema? Falta de visibilidade, né? Antes do upload. Então, assim, a gente olhava, né? As soluções de DLP olhavam, o problema já tinha acontecido, entre aspas, né? A informação já estava lá, então era reativo.
né? E fora isso, segregação de soluções, ou seja, tem tido um legado aí, né? Os clientes saíram instalando, agora eu instalo endpoint, agora eu vou instalar cloud, né? Então acabou tendo uma maior complexidade na gestão também, né? E aí, indo para 2020, né, para a gente chegar perto, aí em torno, aí a gente está falando em meados, né? Aí, novamente, teve uma demanda mais por discovery DLP, que era a questão de adequar novas regulamentações, novos frameworks, um foco maior em discovery, né, mas sempre olhando o dado at rest, né? Ou seja, já tinha passado, né? O dado já saiu de onde ele era manipulado, né? E aí, né, Foster? Isso também era um grande problema, acho que na época também, né? Mesmo muita tecnologia utilizando hoje essa ideia de discover e tudo mais, tem muita tecnologia, tem muita empresa que implementa uma solução como essa, mas ela só traz, no final das contas, visibilidade. Ele só avisa, olha, você tem esse tipo de dado nesse lugar. Ele não está efetivamente, de forma proativa, protegendo aquele dado, evitando que aquele dado seja vazado, ou que algum usuário não autorizado consiga pegar aquele arquivo e mandar para fora, por exemplo. Então, é uma coisa também que ajuda, mas ela também não resolve o problema no final das contas. Não sei o que você acha, Ramiro. Correto, né? Tanto é que o que a gente tem hoje, né, Foster, em função do que a gente verifica a gente tem clientes que possuem mais de um DLP instalado, né, 3 DLPs, então dá uma, né, em função desse legado aí, tem cliente que de fato tem 3 DLPs instalados, né, então imagina a gestão disso tudo, né, o custo que tem também, né, e tem clientes que possuem DLP in-house, né, vamos dizer assim, né, ou seja, desenvolveu mecanismos de controle dentro de casa, mas aí você tem que ter uma equipe grande para manter, né, também, novamente, o custo, sendo que você poderia estar utilizando essa equipe para fazer outra coisa. Aí acho que vem uma pergunta, né, Fácil? O que a gente vai resolver? O que a gente está para resolver agora, então? Qual que é o problema? Esse é o grande problema. 2025, muita coisa mudou já, né, desse panorama que a gente está olhando no passado, mas muita coisa mudou, muita coisa acelerou, né? A gente tem muita coisa nova, a gente vai falar daqui um pouquinho também, né? Mas a gente tem muita gente trabalhando de casa, tem inteligência artificial, o cenário mudou completamente, né? E muitas empresas não conseguiram se adequar nessa mesma velocidade, conseguir implementar boas práticas, boas tecnologias nessa mesma velocidade. Então, agora em 2025, a gente tem outros problemas para resolver agora nessa camada, nessa estratégia de proteção de dados, né? Vamos lá para o primeiro, então, Ramiro. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Hoje, os usuários, né, em função até mesmo da pandemia, né, que acelerou muito, os usuários, eles trabalham de qualquer lugar. A gente pode falar, não, mas agora, né, praticamente todas as empresas já voltaram, estão trabalhando dentro vamos dizer assim, da empresa, do local físico, mas existe a mobilidade, né? A mobilidade existe porque o trabalho requer essa mobilidade e também dos dispositivos, notebooks, né? Hoje, uma grande parte aí utiliza notebook mesmo estando na empresa, né? Então, eu acho que dá para a gente ter um exemplo, né? Para ficar bem palpável, a gente pode ter um exemplo, né, Foster, com relação a uma pessoa que trabalha no departamento jurídico, tá pensando, né? Vamos falar de departamento jurídico. Então, um advogado, né? Então, o advogado está trabalhando lá 8x5 lá dentro da matriz, né? Essa bolinha aqui é a matriz. Então, ele acessa os recursos que estão do lado direito dentro da matriz, certo? Então, a gente consegue efetuar um controle ali quando ele está dentro da matriz, perfeito? Mas o advogado, né, a área jurídica da empresa, ele também, por exemplo, vai trabalhar de casa, né? Acaba acontecendo. Ele leva o notebook, tem uma demanda, precisa trabalhar no final de semana, à noite, antes de ir para o trabalho, de fato, né? Então, assim, ele acaba trabalhando de casa. O advogado também tem uma necessidade, por exemplo, de falar com clientes, né? Realizar as funções pertinentes à justiça. Então, o advogado vai sair, vai viajar, vai pegar um avião, vai para outro estado. Então, o que acontece? Vai trabalhar numa sala VIP de aeroporto, vai trabalhar em algum saguão, vai trabalhar num café. Então, o dado, ele está acessando o dado de um local que já não é mais a matriz. Então, como é que eu vou controlar esse dado, sendo que ele já está fora da minha área, né? O advogado voltou. Agora eu vou falar com o sindicato, vai para a fábrica. Né? Vou ter uma demanda ali. Então, ele está numa outra estrutura acessando os dados aqui. Né? Enfim, aqui a ideia é a gente falar que existe muita mobilidade e a pessoa que está manipulando, o funcionário que está manipulando o dado, ele está circulando.
né? E aí a gente pode falar para outras áreas da empresa, mas também não vamos ficar falando aqui toda hora, senão a gente vai perder, né, o tempo todo. Mas área de engenharia, o engenheiro vai lá visitar a obra, vai lá visitar o chão de fábrica, né? Área comercial nem se fala, praticamente sempre fora da empresa. Até a área financeira tem mobilidade. Então, assim, a gente percebe que existe esse tipo de mobilidade. E aí, o que faz mais sentido para a gente, né? Controlar o quê? A gente, onde tem mais sentido a gente mexer, né? Onde o dado está sendo manipulado. Né? Faz mais sentido eu trabalhar, né? Eu fazer esse enforcement de política onde o dado está sendo manipulado. Não é, Foster? Eu acho que e é uma coisa que é interessante também da gente discutir, porque esse slide, por exemplo, a gente sempre fala muito quando a gente está falando da migração, da estratégia de VPNs, por exemplo, para a ideia de ZTNA, né? Então, é interessante porque, no final das contas, tem algumas empresas, né, já tem uma adoção um pouco mais rápida agora a estratégia de ZTNA, mas a estratégia de ZTNA, o que ela vai me dizer? Ela vai me dizer que, bom, aquele device, a gente validou a postura do device, a gente sabe que o device está em compliance, que o usuário que está conectado ali, ele realmente é aquele usuário, então ele vai ter acesso à minha aplicação corporativa através de um túnel seguro. É assim que a gente vai contemplar a ideia de ZTNA nesse escopo para o usuário estar trabalhando remoto, trabalhando de casa, numa viagem e tudo mais. Mas o problema é, a gente está olhando o acesso às nossas aplicações corporativas, mas e o acesso ao dado em si, e a manipulação do dado, e a manipulação de um arquivo sensível, né? Se aquele usuário, né, ele está em compliance, tudo perfeito, ele acessa a minha aplicação corporativa e ele baixa um arquivo confidencial, por exemplo, o que ele vai fazer com aquele arquivo na máquina dele? Será que ele vai salvar no pendrive? Será que ele vai mandar para o Gmail pessoal dele? Então, isso é uma coisa diferente que a gente tem que tratar numa outra esfera agora. É importante a gente implementar esse controle de quem pode acessar o quê, quem pode acessar que tipo de aplicação, né? Olhando esse escopo de ZTNA, por exemplo, né? Com o SaaS ou propriamente o ZTNA em si, né? Mas também agora a gente precisa olhar um pouco mais com mais cuidado do dado em si, né? Como que a gente vai proteger isso? E é o que você falou. Eu fazer a proteção lá, só lá na rede, lá no meu file, eu fazer a proteção lá no meu e-mail, por exemplo, é importante? É importante. Mas não é suficiente, não é só isso. Eu tenho que olhar a máquina do usuário também. Né? Exatamente, Foster. Perfeito. Então, acho que aí, então, indo ao encontro do que você falou, né? Aí a gente tem importante também a gente classificar o tipo de informação no qual a gente quer fazer essa proteção, olhar, né? Ter a visão de dentro desse dado. Então, é uma propriedade intelectual com relação à empresa, ou são dados corporativos da empresa, aí a gente tem alguns exemplos, ou são dados do cliente da empresa, né? Que estão sendo manipulados. Então, eu tendo essa classificação, consigo priorizar e efetuar o controle de acordo com a necessidade de fato da empresa, né, Foster? E tem muita solução que se baseia simplesmente no Discover, que é aquela última etapa que você comentou, né? Eu estou olhando o Discover, tentando descobrir que dado você tem e para até aí, né? O que você faz depois disso? Aí você tem que procurar uma outra ferramenta para tentar te ajudar com isso. Então é importante a gente conseguir casar também essas estratégias para a gente conseguir fazer uma melhor proteção, saber que dado que tem ali dentro, fazer um escaneamento, entender de verdade o que é aquele dado e a partir daí definir se aquele usuário pode mandar aquele dado para um site, para um chat GPT, alguma coisa assim. Né? Importante a gente conseguir casar essas informações aí. Perfeito. Legal. Bom, acho que o último problema aqui que a gente tenta resolver agora em 2025, o que é? Então, esse também é um grande problema, né? Não basta que muitas vezes as pessoas, né, os gestores, associam o DLP a uma atividade criminal, né? Mas não, né? A gente também tem atividade acidental. Então, eu tenho que olhar os dois tipos de atividade na empresa, o criminal e a acidental. Então, o que é o acidental? Rapidinho, alguns exemplos. Mandou um e-mail sem querer no destinatário, alguém mandou um e-mail com o destinatário que autocompletou ali no to e mandou, né, tava com pressa, né? Ou deu reply no e-mail e tinha alguém que não era para estar naquele e-mail, mas a pessoa fica lá e acabou mandando informações que eram confidenciais ali, né? Ou outro tipo de vazamento acidental, por exemplo, esqueceu o notebook aberto, esqueceu o computador aberto na mesa, né? E aí alguém vai lá e vou aproveitar, né? Alguém que já está com acaba sendo meio que um acidente porque deixou aberto ali, né? Ou copiou a informação sem querer mesmo para algum outro dispositivo, um USB da vida, né? E acabou perdendo o USB, por exemplo, né? Então,
são alguns exemplos de vazamento acidentais que a gente precisa controlar também. Porque, né, se vazou acidental, vazou, já foi, não adianta, né? E aí o criminal, né, Foster? Aí o criminal, né, de fato a pessoa tem intenção. E aí existem vários motivadores para essa intenção criminal. Pode ser financeiro, né? Alguma pessoa, algum criminal vai lá e paga alguém da empresa, fala, olha, estou precisando de tal informação, sei que você consegue acesso, vai lá e paga, né? Ou a pessoa que quer vazar criminalmente não tá afim mais, né? Não, tem algum problema pessoal com alguém e quer fazer esse vazamento aí, né? E aí a gente tem essa área no meio aí que é o negligente, né? Mas só falando um pouco do criminal ainda, Foster, se você me permite, o criminoso, né? Como ele já está na intenção de realizar esse vazamento, ele vai, entre aspas, fazer alguma coisa um pouco melhor, um pouco mais elaborada, certo? Então, geralmente, né, o criminoso ele vai fazer com que o vazamento ocorra e que ele não seja percebido, obviamente, né? Ele quer fazer um vazamento sem que ele seja percebido. E melhor ainda, se ele fizer um vazamento, não for percebido e ainda conseguir culpar uma outra pessoa, aí ele está no melhor dos mundos, né? Então, se o criminoso consegue passar essa culpa para outra pessoa, perfeito, ele sai da empresa. Então, até a gente tem um exemplo aqui, né? Obviamente não citaremos nomes, nem empresa, nem nada, mas, por exemplo, teve um exemplo de um vazamento criminal com sucesso, inclusive, né? E que houve um motivador financeiro aí, houve uma situação que acabou tendo movimentações financeiras na empresa. Então, o que aconteceu? Acabou tendo envolvimento da força policial, certo? E aí o pessoal, né, quando chegou a polícia, obviamente não foi um flagrante, demorou um tempo, a coisa, né, se desenrolou e lá na frente chegou. Quem vazou a informação já tinha saído da empresa, né? Quem vazou a informação já, né, vazou e foi embora, obviamente. E os gestores, aí no caso, né, não tinham o conhecimento ali, né? Então a polícia foi em cima de quem? Gestor, né? Aí até provar, né? Olha, não conhecia, não sabia, foi tal pessoa, né? Até para ajudar a investigação e tudo mais. Aí a gente já entra numa outra parte da solução, né, Foster? Que seria a parte de forense. Porque será que eu consigo ter componentes na minha solução de DLP que me ajudem lá no futuro a provar um determinado problema, ou se eu precisar ir na justiça, que eu conseguir demonstrar, né, Fox? Também seria interessante, né? Isso realmente é um problema, né? Porque aqui a gente está falando de um caso criminal, esse exemplo que você trouxe, mas a gente está olhando um caso de um usuário que ele era um insider, ele provavelmente trabalhava na companhia, e ele tentou vazar esses dados para ganhar, para ter ganhar uma vantagem, ou sei lá, ganhar mais dinheiro, alguma coisa assim. Esse era um ponto. Agora, é difícil, na grande maioria das soluções, você conseguir entender de fato quando aquele evento, imagina um analista olhando para uma console de DLP, né, uma console genérica de DLP, qualquer outra solução, né? Um analista, ele está vendo um evento, como que ele consegue pontuar que aquilo foi acidental ou não? A pessoa realmente tinha uma intenção, ele era realmente mal intencionado, ele realmente era um insider threat ali, e ele tentou mandar aquela informação para fora, né? Ou imagina que a gente não está olhando também, quando a gente fala desse criminal, a gente pode não estar olhando também para um funcionário. A gente pode ter realmente uma máquina que ela foi atacada, teve um atacante que conseguiu acesso àquela máquina e a partir daí ele começa a tentar vazar aqueles documentos para fora. Até esses novos grupos aí de ransomware, eles têm feito muito isso. Em vez de criptografar o arquivo na máquina do usuário, por quê? Porque a gente tem um monte de solução anti-ransomware hoje, o que ele faz? Fala, bom, eu vou vazar esses documentos, eu vou levar para a minha cloud, para o meu ambiente, e depois eu vou começar a fazer uma técnica de extorsão para, né, avisar para a empresa que, olha, tem os seus dados aqui na minha mão, se você não me pagar tantos bitcoins aí, você não vai ter acesso, eu vou publicar esses dados todos em algum lugar, né? Então é difícil se você não tiver ferramental suficiente para isso, é muito difícil você conseguir determinar de fato que aquilo foi um vazamento intencional, não foi intencional, era um atacante ou não, era uma pessoa que ele, sei lá, estava insatisfeito com a companhia, ou ele realmente queria ganhar dinheiro e acabou vazando isso intencionalmente. É muito complexo conseguir fazer isso. Você tem que ter uma boa ferramenta de forensics para isso, né? Exato. Legal. Beleza, então, né? Exato, aí, né, fechando aí o que você falou, né, Foster? A gente tem até, para citar um estudo, né, do Gartner,
que até 2027 as organizações, 70%, a grande maioria aí, ela vai linkar tanto a identidade quanto a ferramenta de DLP, né? Para ter um contexto, para ter um entendimento melhor do que está ocorrendo. E dando o exemplo do advogado novamente, né? É bem superficial, né? Então, assim, a gente tem um arquivo, o arquivo só pode ser acessado pela área jurídica, beleza? A engenharia tentou acessar, não vai conseguir, certo? Porque a gente tem lá os ETNA, permissionamento, que o Foster comentou. No entanto, dentro lá da área jurídica, a gente tem que ver. O documento é acessado pelo sênior, certo? E o júnior começou a acessar o documento, opa, peraí, o que está acontecendo? Né? Aí, é o que o Foster falou, a gente tem que ter inteligência para entender isso daí. Né? Pô, o júnior começou a acessar da casa dele. Né? Opa, peraí, tá fora de um contexto. O júnior começou a acessar da casa dele às 8 da noite. Então, assim, a gente começa a montar um quebra-cabeça, né? Tudo isso linkado à identidade. Exato. Isso aí. Bom, aqui chegou a hora. Vamos lá, vamos chegou falar a hora. do forte DLP em si. Vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar do produto também, a gente precisa deixar bem claro toda a nossa estratégia aqui como um grande vendedor da parte de cibersegurança, a nossa estratégia de proteção de dados. A gente sempre fala, todo mundo que já ouviu a gente falando de qualquer produto nosso, a gente sempre fala, não tem um produto que ele é uma bala de prata que ele vai resolver todos os seus problemas, tá? Então a ideia, você precisa ter uma estratégia. Lá atrás, a gente falou até sobre ZTNA, né? Um tema que não tem nada a ver com o nosso webinar, mas ele também é uma estratégia que vai ajudar a gente também a controlar melhor acesso à nossa aplicação, né? Quem pode ter acesso ao quê. E a gente vai combinando essas estratégias para deixar o nosso ambiente mais seguro, né? E aqui a gente vai apresentar a estratégia de proteção de dados em si, né? A gente tem o primeiro aí de todos, o Network DLP. Esse é um pouco que você comentou no começo, né, Ramiro? Exato. Aí, a partir de Network DLP, nós não conseguiremos abordar tanto com o Forte DLP no caso, mas teremos outras soluções que vão realizar esse DLP em rede, né? Que é o que está na tela aí, o FortiGate, FortiSASE, né? FortiMail e Proxy também, né? E é importante a gente entender que essas proteções que a gente está fazendo, que a gente está mostrando aqui, por exemplo, controle de data em trânsito ou dado em movimento em si, né? A gente consegue fazer isso hoje com o nosso FortiGate, com o nosso FortiSASE, com o nosso FortiProxy, por exemplo, FortiMail, né? Essas tecnologias elas são muito boas para isso, mas elas estão olhando essa camada, tá? Então a gente pode trabalhar 100% sem essas tecnologias? Não, porque elas também vão ajudar outros cenários. Imagina que uma máquina do usuário, hoje a gente vai focar mais aqui na última camada, né, de proteção de endpoint, de DLP para endpoint. Agora imagina que dentro da minha empresa eu tenho um funcionário terceiro, por exemplo, e ele tenta acessar uma aplicação que não deveria, que a gente conhece já que é uma aplicação geralmente utilizada para isso, para enviar informações e tudo mais. Eu vou dar um exemplo aqui, um WeTransfer. Tá? Vamos supor que não é uma aplicação comumente utilizada na minha companhia. E aí vamos supor que eu tenho um terceiro que ele entrou na minha rede para fazer algum serviço, alguma coisa, ele não tem a minha solução de DLP instalada ali dentro, e ele pode pegar um arquivo meu de alguma forma, conseguir um acesso a algum arquivo meu de alguma forma e tentar mandar para alguém via WeTransfer. Então, eu preciso de uma solução a nível de rede para conseguir detectar isso e fazer esse controle, né? Ou fazer toda essa proteção, descobrir se o DLP, descobrir se o arquivo que está sendo enviado também, ele tem algum dado sensível ali dentro ou não. Então, a camada de rede também ainda é importante, tá? Então, tem vários aspectos aí que a gente consegue implementar essas soluções de rede para fazer a parte de DLP. Assim como também a parte de cloud. Então, o Ramiro também abordou no começo, né, Ramiro? Exato, porque lá na cloud também a gente pode utilizar a proteção do dado, tanto o dado em uso, né, como o dado em repouso também, at rest, através da instalação dos agentes nos dispositivos que estão lá também. Mas a gente consegue também deixar, assim, é uma abordagem multicamada, né, deixar um FortiGate ali também para realizar uma inspeção de tráfego leste-oeste, aí no caso, né, ou norte-sul também. É isso aí. Hoje a gente também acha que um dos principais players da nossa solução dessa análise é o FortiCasb. Então, o FortiCasb ele consegue se integrar
com as soluções de SaaS via API, e a partir daí ele começa a escanear esses ambientes, ele começa a fazer análise de OCR, por exemplo, entender o que tipo de dado que tem na sua conta, sei lá, no bucket S3 da Amazon, por exemplo, no seu SharePoint, no seu OneDrive, Google Drive. Então ele começa a escanear isso para te mostrar o que você tem de documento sensível, por exemplo, armazenado nesses ambientes de cloud, e também a movimentação dos usuários nessas ferramentas. Então, também é uma outra parte muito importante de visibilidade que é importante a gente ter. Existe uma parte disso no DLP, por isso que o Forte DLP está marcado aqui também quando a gente fala de cloud. A gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas a gente também tem essas features aqui, tá, no Forte DLP. Mas é importante a gente trazer essa visibilidade mais completa dentro das soluções, tá? E por último, aí entra de fato o dado em uso. Então, com o dado em uso, aí a gente vai trabalhar de fato o próprio Forte DLP, ele é um endpoint DLP, e a ideia é a gente conseguir implementar isso dentro da máquina do usuário, dentro de um servidor também, se for o caso, e conseguir escanear o documento em tempo real. No momento em que o usuário está utilizando aquele documento, a gente vai escanear ele, entender se tem alguma informação sensível ali dentro ou não, e se o usuário pode mandar aquele arquivo para fora, se ele pode colocar aquele arquivo num pendrive, se ele pode mandar aquele arquivo para o Google Drive dele, por exemplo. Então, a partir daí, a gente consegue criar essas políticas para determinar como o usuário vai manipular cada tipo de arquivo e também outras coisas a mais que a gente vai mostrar aqui hoje. Bom, vamos falar então agora um pouco mais sobre o Forte DLP. Uma coisa que é bem importante e eu acho muito legal de pontuar, lá atrás o Ramiro contou para a gente um pouquinho de um dos grandes problemas, que é a gente conseguir perceber se o usuário é intencional, ele é mal intencionado ou não, né, se ele está vazando dado de uma forma acidental dentro do ambiente. Isso para a gente é uma coisa muito bacana que a gente conseguiu implementar na solução do Forte DLP, porque inicialmente, lá atrás, quando a gente começou a desenvolver essa tecnologia, né, ela nasceu meio que uma tecnologia de Insider Risk Management. Então, ela nasceu com a ideia de conseguir trazer mais visibilidade sobre o que acontece no meu ambiente, né, o que o usuário está fazendo, conseguir correlacionar melhor a parte de análise comportamental, com machine learning, que a gente aplica também para o uso de cada, para entender o comportamento de cada usuário. E a partir daí, essa solução foi ficando cada vez mais madura, implementando outros pilares aí, como a parte do DLP em si, e também essa parte de Insider de SaaS Data Security. Então, para a gente conseguir fazer esse controle e essa visibilidade a mais aí do que o usuário tem dentro do seu ambiente de nuvem. Certo, Ramiro? Exato, Foster. E ainda, né, agregando um pouquinho mais, né, a gente endereça esses 3 pilares, e uma coisa muito legal do DLP é, primeiro, né, do Forte DLP, a gente consegue ter visibilidade imediata, né, que o Foster já comentou, mas sem a necessidade de criar políticas, que isso é uma dos pontos de dores que escutamos, né? Ah, DLP é muito difícil, DLP é complicado, tem que desenvolver, não sei o quê. Não, o Forte DLP, ele uma vantagem dele é a facilidade tanto de implementação quanto de dar essa visibilidade, né, do que está acontecendo no processo. Então, você vai ter uma grande visibilidade de coisas que não sabia que estava acontecendo até então na rede, tá? Além disso, né, Foster, o último, se você me permite, né, a questão do Shadow AI, né? Então, assim, linkando o Shadow AI com educação de usuário, né? Então, também o Forte DLP não veio para bloquear as soluções, ou as soluções, sim, né, de inteligência artificial, porque elas vieram hoje, é irreversível, elas vieram para aumentar a produtividade do funcionário, do usuário. No entanto, tem que ter cuidado com o que está sendo enviado para as soluções, que a gente mais para frente chegar lá, e a gente vai conseguir ter essa visibilidade, além da questão de educação do usuário. Mas como educação do usuário? Através de mensagens, né, que a gente também já aborda, né, mas alguns tipos de mensagens, notificações que chegam para o usuário, de uma certa forma, acaba sendo educado e fica mais esperto, fica mais ligeiro, para não ficar enviando qualquer tipo de informação, né? Então, a gente consegue determinar para ele, meio que fazendo um enforcement, falar, isso aqui que você está mandando não é uma informação que deveria ser enviada, então tome mais cuidado, né? Isso aí. Esse é um ponto que você comentou que eu gosto muito da solução. É você conseguir trazer uma visibilidade do que acontece na máquina do usuário, tanto de aplicações que ele está utilizando, que ele está acessando na internet,
quanto também do que ele está fazendo na máquina dele, e a gente traz essa visibilidade no dia zero, sem precisar implementar nenhum tipo de política, sem precisar fazer nenhum fine tuning, absolutamente nada. Você instala a solução, ele já começa a monitorar o usuário e já tem todos os dados que a gente precisa lá na nossa console, e aí o próprio usuário já consegue aprender, o administrador, né? Ele consegue aprender com a console e falar, poxa, eu não sabia que os meus usuários estavam utilizando esse tipo de site para fazer isso ou aquilo, né? Eu não sabia que eles tinham esse tipo de aplicação instalada na máquina deles. Então a gente traz essa visibilidade completa, fica muito legal, principalmente para depois a gente começar a refinar as políticas e entender o que é realmente uma aplicação que está em compliance com as minhas políticas, o que não está em compliance com as minhas políticas, e a partir daí a gente refinando melhor as políticas do DLP. Isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Essa parte de visibilidade. Bom, aqui esse slide é um pouco mais complexo, tem muita coisa aqui para a gente entender, mas tentando simplificar o máximo possível, uma coisa que é muito importante, né? Até o nosso time de produtos, eles falam uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Que muita tecnologia de DLP, né, eles chamam de Data Loss Delay, né? Então, não é um DLP de Data Loss Prevention, porque a ideia de um Data Loss Delay, né, como eles costumam falar, é a ideia de eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa aqui, né? E eu vou atrasar o máximo possível daquele usuário conseguir mandar aquele arquivo para fora, conseguir vazar aquela informação. Por quê? Porque tem muita tecnologia de DLP que ele precisa de vários outros componentes, como a parte de discovery, de fingerprint de arquivo, de muita coisa, e ele não consegue, ele não tem ferramentas suficientes para conseguir proteger contra todos os vetores que a gente chama de exfiltração de dados. Então, com isso, a gente chama de delay porque ele está só atrasando aquele dado de ser enviado, né? Eu já conheci algumas ferramentas assim no passado, e era muito comum uma ferramenta de DLP que ele fala, bom, via esse arquivo aqui, eu tenho uma ação para fazer, ou eu bloqueio ou eu não bloqueio. Basicamente é isso. E é quando a gente está trazendo essas soluções de Data Loss Delay, que a gente fala, né, quando o usuário ele realmente está mal intencionado, ele realmente quer mandar aquele arquivo para fora, o que ele vai fazer? Ele vai tentar na máquina dele, pega aquele arquivo sensível, manda, coloca no pendrive, não deu certo, a ferramenta bloqueou, tenta mandar por e-mail, tenta colocar no Gmail, coloca no Google Drive. Ele vai tentando fazer uma série de ações para tentar burlar, né, fazer um bypass naquela solução de DLP. Não deu certo? Se ele tiver acesso a um outro computador, eu já tive casos nesse cenário mesmo, onde usuários não conseguiram fazer alguma coisa na máquina dele. O que ele fez? Ele foi na máquina da assistente do diretor, né, ou do diretor em si, né, geralmente são as máquinas que o pessoal acaba deixando com um pouco mais de privilégio, e aí ele tentou fazer esse vazamento pela máquina do diretor, por exemplo. Então, assim, se ele não conseguiu na máquina A, ele vai tentar na máquina B, na máquina C, ele vai tentar uma ação aqui, uma outra ação ali. Então, isso é muito importante. Se a gente não tiver uma solução que realmente seja capaz de conseguir olhar todos esses vetores de exfiltração de dados e correlacionar essas informações, ele vai só atrasar aquele dado de ser vazado. Uma hora o usuário vai conseguir vazar aquele dado para fora. Então, é isso uma coisa que é muito importante que a gente tem aqui. É conseguir olhar todos esses cenários e também uma coisa que é muito importante para a gente faz uma análise de contexto que é muito interessante. Então, isso que a gente tem aqui do lado, né, são alguns contextos que a gente pode implementar e integrar em conjunto com os vetores de exfiltração de dados. Então, aqui um exemplo. Não é uma coisa comum de a gente ver dentro de uma solução de DLP, mas eu consigo determinar dentro do DLP se aquele usuário está utilizando uma rede de Wi-Fi segura ou não, se ele está utilizando uma rede de Wi-Fi que ele não deveria, é uma rede de Wi-Fi insegura nesse caso, se ele está fazendo o login na máquina dele fora do horário convencional de trabalho. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, eu sempre comento essa feature, a gente implementou um modelo de machine learning dentro da máquina do usuário. Então, com isso, a gente consegue aprender o comportamento daquele usuário, inclusive a gente consegue aprender a forma como aquele usuário digita no teclado dele. Então, com isso, uma vez que a gente sabe como ele digita no teclado dele, se alguém chegar e usar aquela máquina dele para fazer qualquer coisa, para vazar o dado, para pegar uma informação, por exemplo, pela forma de digitar, eu sei que não é o próprio usuário e eu consigo tomar uma ação um pouco mais avançada, que a gente vai mostrar depois. Mas isso é uma coisa que é muito importante, é conseguir olhar comportamento,
olhar contexto e, a partir daí, tomar uma ação realmente mais avançada aqui, né? Uma outra funcionalidade que para a gente é muito importante, isso aqui é bem legal que a gente implementou na solução, é o que a gente chama também de File Origin, né, Ramiro? É isso, Foster, estava pensando aqui, realmente muito poderosa a solução, né? A gente consegue ter muito insumo ali para realizar proteção. E o que o Foster comentou com relação ao File Origin, né? É uma novidade, né? É um diferencial nosso também, porque ao invés da gente ficar criando expressões, fingerprints, né? Enfim, a gente vai lá e fala qual que é a origem do dado que é importante para mim, que eu não quero que saia do domínio da minha empresa, né? Então, a gente tem um exemplo aí que está sendo mostrado, né, no PPT, né, do Salesforce, mas a gente pode ter, por exemplo, outra aplicação, por exemplo, um CRM, no qual eu tenho informações de atendimento do cliente final da empresa, por exemplo. Então, eu vou lá, eu defino aquele ponto de origem, eu falo, olha, esse ponto de origem, tudo que tiver nesse ponto de origem, não sai do domínio da minha empresa. Quando eu falo domínio da minha empresa, então, né, as máquinas, a infraestrutura e tudo mais. Né? Então, independente, aí a gente fala do Secure Data Flow, que é independente do quão modificado esse dado vai ocorrendo, vai acontecendo durante a manipulação da vida desse dado no domínio da empresa, ele sempre vai ser protegido. Então, vamos dar um exemplo. Baixei a informação lá do Salesforce ou do CRM da empresa para minha máquina. Né? Aí quero vazar. Tenho uma intenção de vazar. Eu vou deixar lá paradinho na minha máquina, 30 dias. Pô, vai adiantar? Não vai adiantar, né? Renomeei, né? Renomeei a informação, renomeei, fiz algum artifício ali, né? Tentei vazar para o SP, vai bloquear. Né? Ficou 60 meses, 60 dias, não sei, N meses lá, a informação não vai ser vazada, né? E o usuário vai tentar, conforme o Foster comentou agora, por N formas. Aí, renomeou novamente, moveu para dentro de outra pasta, outro local, mas ainda está no domínio da empresa, né? Tentou tirar do domínio da empresa, jogando para um Dropbox, por exemplo, vai ser bloqueado novamente, né? E ele vai lá e acaba desistindo, deleta para se livrar do problema, vamos dizer assim, mas também não vai adiantar, porque durante essas tentativas, aí, durante essa manipulação, a gente foi realizando, né? A gente foi armazenando informação do que ocorreu, né? É isso, né, Foster? E isso é bem legal porque, vejam que olhando, tendo esse tracking completo do arquivo, isso quer dizer o que para a nossa ferramenta? Eu não preciso abrir e inspecionar todo o arquivo para saber se ele tem um dado sensível ali dentro ou não. Eu posso só olhar para a origem daquele arquivo. Se ele veio de uma aplicação corporativa, o usuário não deveria tirar ele da minha empresa, acabou. É isso. Então, a gente encurta o processo de análise e a gente consome menos recursos à máquina do usuário. Então, a ideia é a gente também não precisar onerar a máquina do usuário, deixar a máquina do usuário lenta nem nada, porque não estou fazendo scanning de nada. Eu simplesmente consigo encurtar esse processo e determinar se ele pode ou não mandar esse arquivo para fora. E é isso. Acaba sendo muito mais efetivo também controlar esse tipo de dado de ser vazado. Né? E é legal também que no DLP a gente consegue também implementar isso em fases. Você não precisa, no dia zero, começar a bloquear tudo. O que você pode fazer? Você pode começar a implementar inicialmente apenas mostrando mensagem para o usuário, ou sem mostrar nada inicialmente, só para a gente coletar dados do ambiente. Depois a gente habilita a feature de mostrar uma mensagem para o usuário, como a gente está mostrando aqui. Então, o usuário tentou mandar alguma coisa por e-mail, a gente apresenta uma mensagem, fala, olha, você não deveria mandar isso. E a gente trabalha aquilo que você falou também, né, Ramiro? De educação, né? Ensinar o usuário, né? Exato. Pelo simples fato de ter essas mensagens, ele ter que justificar, ele já vai pensar duas vezes, né? Então, se alguma pessoa, né, aí no caso de pessoa mesmo, um insider threat, for abordado por alguém, tenta pegar tal informação, a pessoa já vai declinar de fato, já é muito preventivo, inclusive, fala, não, lá eu sei que tem DLP, lá eu sei que estão de olho em mim, né? Exatamente. Às vezes poxa, antigamente não tinha isso, agora tem uma mensagem nova aqui, eu preciso tomar mais cuidado com o que eu estou fazendo, porque a empresa está monitorando e eles estão vendo de fato o que eu estou fazendo. Então, isso que a gente consegue fazer, como eu falei, a gente pode trabalhar em fases. Nessa primeira fase, isso aqui é uma fase de mostrar uma mensagem e trabalhar conscientização e educação do usuário. Mas fora isso, existem várias outras ações que a gente consegue executar dentro da ferramenta do DLP. O que não é comum, tá? A gente vê muitas ferramentas de DLP, como eu falei, que ele olha para o arquivo,
dado sensível, sim ou não, bloqueia, sim ou não. É isso. A gente não. A gente tem toda essa cadeia de ações que a gente consegue executar na máquina do usuário. Desde essa parte de gerar um alerta, ou gerar o que a gente chama de coach nudge, que é aquela mensagem que eu mostrei, que a gente está educando o usuário do que ele deveria fazer, quanto também a gente consegue tomar uma ação que eu chamo de uma ação muito mais dura, no final das contas, ela é muito mais drástica, né? Então, por exemplo, eu posso tomar uma ação de isolar a máquina daquele usuário da rede, então ele não tem acesso a mais absolutamente nada na minha rede, nem a uma aplicação corporativa, nem meu AD, absolutamente nada do que eu tenho dentro da minha rede, né? Exatamente a ideia é que a gente conseguir colocar aquele usuário numa bolha. Isso serve muito para, por exemplo, quando a gente percebe, uma coisa que é diferencial no nosso DLP também, que aquela máquina está sendo atacada. Então, se aquela máquina tem um atacante ali, ele está tentando fazer uma técnica de ataque mesmo, né, uma coisa que geralmente só uma solução de EDR poderia haver, a gente vai conseguir ver isso dentro do DLP. Então, eu consigo perceber se alguém está tentando escalar privilégios, por exemplo, dentro do meu computador, e dado tudo isso que está acontecendo, né, a gente sabe que provavelmente o próximo passo dele ou vai ser criptografar meus arquivos, ou vai ser tentar mandar meus dados para fora. O que eu posso fazer? Eu posso já colocar aquela máquina numa bolha, isolo ela da rede, e a partir daí o atacante já perdeu acesso àquele computador, e a máquina fica um pouco mais segura para a gente ter alguém no time de SOC, por exemplo, analisando aquela máquina. Um outro caso também, aqui o último que eu ia comentar, é de poder bloquear de fato a máquina do usuário. Então aqui eu bloqueio 100% daquele computador e o usuário não tem acesso a absolutamente mais nada daquela máquina. Um exemplo que a gente pode utilizar aqui, no caso que eu comentei antes, a gente aprendendo como que aquele usuário digita na máquina dele. Então, se eu sei como aquele usuário digita na máquina dele, vamos supor que aquele usuário, eu vou pegar o Ramiro como exemplo. O Ramiro está mexendo no computador dele aqui, e aí ele levanta e vai para o banheiro, e ele esquece a máquina dele desbloqueada. E aí vem uma pessoa um pouco mais esperta, chamada Rafael, ele entra na máquina dele, né, e fala, poxa, agora eu vou tentar pegar aquele arquivo e mandar para fora, né? Pela forma de digitar, o Forte DLP sabe que não é mais o Ramiro que está naquele computador. O que eu posso fazer? Eu posso bloquear aquela máquina 100%. Ou eu também poderia reiniciar aquela máquina e forçar o Ramiro ter que entrar de novo com as credenciais dele, para evitar que, bom, o espertinho consiga mexer na máquina dele. Então vejam que são ações que não são convencionais como uma solução de DLP, mas a gente consegue aplicar aqui dentro do nosso produto. Né? Bom, a gente está caminhando aqui já para o final. Eu vou mostrar uma coisa também que é bem legal, é essa ideia que a gente tem de Insider Risk. Né? Então, de Insider Risk, a gente tem uma feature que é bem bacana, que é o Sequence Detection. Essa parte de Sequence Detection, eu criei uma historinha para poder explicar isso, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender. Então, a ideia principal aqui é, imagina que a gente tem um usuário que ele está insatisfeito com a companhia e ele quer sair da empresa. Né? E aí, esse usuário querendo sair da empresa, o que ele vai fazer? Né? Ele vai entrar no Google e começar a pesquisar o nome dos concorrentes dele. Né? Então, eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Né? Imagina que ele trabalha no Boticário, e aí ele começa a procurar o nome dos concorrentes no Google, né? Procurar Avon, procurar Natura, outro tipo de concorrente que eu desconheço dessa área. Não sei por que eu escolhi também essa área para dar como exemplo, mas tudo bem. Agora, com isso, ele começou a pesquisar o nome dos concorrentes no Google, descobriu alguns nomes de algumas empresas, e aí ele vai no LinkedIn e começa, primeiro, a atualizar o próprio perfil e atualizar os interesses de carreira dele dentro do LinkedIn, que é o objetivo de outros... de alguns hunters, né, do time de RH, conseguir encontrar o perfil dele quando faz alguma busca aí, utilizando a ferramenta do LinkedIn. Tá? Feito isso, o usuário, imagine que isso foi no começo da semana, e aí um determinado dia o usuário entrou na máquina dele fora do horário convencional de trabalho. Ele trabalha geralmente ali das 9 às 18. Nesse dia, ele entrou às 9 horas da noite. Né? Então, bom, a gente não sabe se realmente alguma coisa maliciosa ou não, né? Mas a gente precisa sempre olhar o contexto, como a gente comentou. Então, aqui a gente tem mais um alerta na console lá que ele entrou fora do horário convencional dele. E aí, ele foi no Salesforce, ele baixou um arquivo chamado contratos, né, usercontracts.xls. Então, um arquivo de Excel que ele baixou do Salesforce. Feito isso, ele renomeou, aí a técnica que o Ramiro comentou antes, né, ele renomeou o arquivo lá, o contrato XLS, né, do Excel, ele renomeou para fotosapraia.jpg, justamente com o objetivo de fazer algum bypass em alguma solução de proteção aí.
E aí, por fim, o que ele vai fazer? Ele manda aquele arquivo para fora, para o Gmail, para a conta pessoal dele. Tá? Quando a gente olha cada um desses itens aqui, para uma solução de DLP mesmo, só esse final seria importante, a hora que algum usuário está tentando mandar algum arquivo para fora. Né? Como o nosso Forte DLP ele já nasceu com a ideia de análise de insider risk incorporada no produto, tudo isso para a gente ele gera uma análise completamente separada aqui na console, ele pode gerar eventos completamente separados aqui na console. Então, como eu falei, uma coisa que é bem importante, né? Aqui, no nosso DLP, a gente tem muitas funcionalidades e a gente consegue habilitar tudo isso para monitorar, de fato, os comportamentos dentro da máquina daquele usuário. Mas o mais importante é, para um analista, como eu falei antes, né, se ele olha o usuário conectando fora do horário do expediente dele na máquina dele, por um analista que está olhando a console DLP, isso pode não ser nada demais. Agora, quando a gente implementa essa funcionalidade que eu falei, que a gente chama de Sequence Detection, tudo isso se combina em um único evento. E quando se combina em um único evento, eu tenho toda a história do que aconteceu. E tendo toda a história, eu consigo entender agora de fato o que está acontecendo e saber que, bom, ele entrou na máquina dele fora do horário convencional, mas não foi por acaso, foi porque ele queria entrar no Salesforce, foi porque ele já estava buscando emprego antes no LinkedIn, provavelmente ele achou alguma coisa, quer mandar o meu dado da nossa empresa para a próxima empresa. Então, o Sequence Detection me ajuda a entender essa história, entender todo o contexto, e a partir daí eu posso tomar uma ação realmente mais dura com aquele usuário, conversar com o manager dele, bloquear a máquina dele, para ele não ter mais acesso a absolutamente nada aqui na empresa. Bom, isso também ajuda bastante a gente na parte de Shadow AI, né, Ramiro? Exatamente, hein, Foster? Bom, e aí nessa parte de Shadow AI, o objetivo, né, já tinha comentado um pouquinho antes, é a gente não realizar o bloqueio em si da ferramenta, né, mas ter a visibilidade aí de todas essas ferramentas e outras, né, que a gente está vendo, do que está sendo enviado, né. O Foster até vai mostrar para a gente aí um pequeno exemplo agora, né, chegando aí na parte de exemplos, mas eu tenho que falar para o usuário, eu tenho que educar o usuário, falar, olha, não é para mandar qualquer tipo de informação, por exemplo, parte de desenvolvimento, né? Não mando o código da minha empresa, né? Aí, ó. Justamente tá aproveitando. Isso, né? Lá, isso é interessante. Então, nesse caso, o usuário ele já abriu o ChatGPT, já recebeu uma notificação aqui, né? Exato, ele já sabe, olha, já estou sendo monitorado, já estão vendo que eu estou mandando, então vou ter mais cuidado. E aí, ó, ele já vai ficar... É interessante que... Isso é algo que é oportuno também, pessoal, porque assim, eu tenho visto, a gente está com um recorde de perguntas aqui, não só de público, mas também de perguntas, e algumas eu deixo rolar a apresentação, porque eu sei que elas vão ser endereçadas mais na frente. Mas é interessante essa questão que vocês estão mostrando, principalmente porque o canal onde eventualmente se vaza uma informação sensível, ele não é mais aquele canal convencional, não é mais o e-mail apenas, não é mais uma aplicação web ou algo do tipo. Muitas vezes ele vem também via API, através de uma chamada, ou mesmo ali, através de um embedded, né, do código propriamente. E isso é legal vocês abordarem, porque foi uma das dúvidas que veio aqui também no chat aqui, tá, pessoal? Muito bom. Isso é importante mesmo, a gente conseguir, como eu falei lá atrás, né, olhar esses outros vetores também de filtração de dados e conseguir fazer esse tipo de bloqueio. Então vejam que aqui nesse caso, é igual, o Ramiro comentou isso antes, né, a gente não quer bloquear o usuário de acessar uma aplicação, de utilizar um recurso específico que vai melhorar, às vezes, a produtividade dele. O que a gente quer? Utilize esse recurso com consciência, entenda como que você vai utilizar aquela ferramenta e saiba que se você tem uma informação sensível, no caso aqui um código da empresa, que pode ser uma propriedade intelectual da empresa, eu não vou colocar ela na internet, né? Eu vou talvez colocar algum pedaço específico que não tem nada de sensível ali dentro. É importante a gente entender como interactuar, né? Como interagir com essas ferramentas. Né? Bom, outra coisa também que é bem interessante, aí eu acho que entra naquela parte que você comentou, a parte de forenses. É isso, hein, Foster? Lá no comecinho que a gente abordou a parte de forense, né? Então, todos os eventos, né, todas as ocorrências, diríamos assim, que o Forte DLP está monitorando na empresa, eles ficarão armazenados, né,
Inclusive, assim, de uma certa forma, a gente vai trabalhar somente com os metadados dos arquivos, ou das ocorrências que tiveram na empresa, certo? E aí, né, a gente tem, o Foster colocou ali também uma ferramenta, que é o Forte AI, né, um prompt ali na própria ferramenta, que ajuda a gente a ter um entendimento, ajuda os administradores a ter um entendimento do que está acontecendo na console. Apesar da console já ter uma boa informação ali, né? Mas se eu quiser mais resumido, se eu quiser ter mais contexto, mais definições, enfim, eu consigo, na ferramenta do DLP, chamar o Forte AI, e aí o Forte AI me dá uma descrição ali, vamos dizer assim, mais mastigada do que está ocorrendo, né? Bem detalhado, inclusive, né? E aí, falando com relação à forense, né? É importante a gente ter as evidências, certo? Então, a gente pode armazenar tem as evidências, né, Potter? Onde que a gente pode armazenar essas evidências, né, Potter? Ali, né? Mostrou pra gente ali. Então a gente consegue armazenar as evidências que estão dentro do domínio do cliente, ou seja, não está indo nada para a Fortinet. As informações, as evidências estão todas aí dentro da empresa de vocês, né? Então, dentro da AWS, de um Bucket S3, de um Blob, do Google, assim, enfim, os buckets estão aí, né? Inclusive, né, Potter? A gente tem um pouquinho mais aí de possibilidades de guardar as evidências, né, para os clientes já que são da Fortinet, que a gente consegue armazenar dentro do domínio de vocês, no Forte Analyzer e também no Forte CIEM, certo? E aí por um tempo indeterminado, até onde conseguir ter storage, né, vamos dizer. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Foster, deixa eu aproveitar aqui. Ah, desculpa, vai lá. Pode falar, não, pode falar. Eu ia aproveitar... Reforçando aqui, estou vendo muita gente também, pessoal, perguntando se vão receber a gravação. Só reforçando, esse conteúdo, a gravação, ela é hospedada lá no canal da gente no YouTube, e aí, quem eventualmente precisou sair mais cedo, porque assim, a retenção também está bem bacana, mas tem gente que eu já noto que quando vai chegando ali perto de 1 hora de apresentação, as pessoas precisam sair. Então, eventualmente, se você precisar sair, vai receber um link lá com a gravação no YouTube e também o conteúdo e eventuais dúvidas que não foram endereçadas na sessão. Eu não vi até agora, eu vi poucos casos onde a gente não consegue aprofundar muito por causa da limitação de tempo. Mas a Poli acabou de mandar também o link da gravação, muito bom. E, legal. Mais uma vez, reforço. Parabéns até aqui, porque está bem bacana a interação aí do pessoal. Tá bom? Legal, obrigado. Eu só ia aproveitar, né, coisa, né, Ramiro? Aproveitar o ensejo do Alan, né? Aproveita e clica no like pra gente lá no YouTube, né? Vai fazendo a pergunta, né? Como eu vou lidar, então? Uma pergunta que é clássica, né, Potter? Com relação ao que está sendo trafegado, por exemplo, no WhatsApp, né? Temos como tratar isso? A gente tem... Bom, eu tenho meu ambiente, eu posso mostrar aqui, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Deixa eu abrir minha console. Deixa eu ver se ela tá... Bom, essa daqui é a console do FortiDLP. Deixa eu ver se eu vou carregar minha máquina aqui, ver se consigo mostrar isso para vocês ao vivo. Que acho que fica um pouco mais fácil. Bom, enquanto ele está carregando minha máquina aqui, o que é legal? Essa daqui é a console do FortiDLP, uma coisa que a gente acabou não comentando, mas é importante comentar. Ele é uma solução 100% SaaS, é 100% nuvem, tá? Então, dentro do meu ambiente, eu não preciso mais ficar instalando aquele monte de appliances, um monte de máquina virtual para conseguir consolidar e gerenciar todo o meu parque, todo o meu ambiente aí que tem o DLP implementado. Então, o trabalho que a gente tem é instalar os agentes, você pode instalar isso de forma massiva, via GPO, né, via script, SSM, não sei. E a partir daí, ele vai se comunicar com a console e na console a gente faz tudo o que a gente precisa, né? Bom, acho que agora ele abriu aqui. Bom, beleza. Então, essa é a minha máquina. Eu tenho uma máquina virtual que eu tenho o DLP instalado aqui. Deixa eu ver. Bom, eu tenho o meu WhatsApp já aberto aqui já. E o que acontece? Muitos clientes perguntam sobre isso, né? Falam, poxa, como é que a gente controla o WhatsApp? A gente não quer bloquear, evitar que o usuário utilize o WhatsApp, mas eu preciso controlar. Se eu utilizo um network DLP, um DLP nível de rede, você não consegue controlar o WhatsApp porque ele tem a questão dos certificados pinados e tudo mais, né? Então, é importante, é imprescindível a gente fazer esse controle
pela máquina do usuário, e aí entra uma das grandes vantagens do endpoint DLP. Então aqui eu tenho um usuário, por exemplo, né, João da Silva, e aí esse usuário, deixa eu pegar um arquivo aqui. Bom, eu vou pegar um arquivo que não tem nada de importante aqui, vou pegar esse arquivo de sample data, um arquivo de PDF, que não tem nada demais. Aqui, ó, a gente pode ver que o DLP escaneou o arquivo, mas de forma muito rápida ele já viu que não tem nada de importante, nada que intermete com a minha política. Então, o WhatsApp aqui, ele carregou esse arquivo, e aí eu posso mandar para o meu destinatário sem problema algum. Tá? Agora, né, eu vou pegar um arquivo que tem uma lista de CPFs aqui dentro, que já é algo mais sensível aqui. Então, se eu for fazer o mesmo processo e carregar aqui, ó, a gente pode ver que o arquivo foi escaneado de forma muito rápida e o DLP já avisou que, bom, você não pode mandar esse tipo de arquivo para o WhatsApp. Ele avisa que deve estar bem pequeno para vocês, mas ele mostra que eu tenho pelo menos CPF, pelo menos uma entrada de CPF aqui, o que foi identificado, qual é o nome do arquivo. Essas mensagens aqui são 100% customizáveis, pode colocar a mensagem que você quiser na console, então isso é bem legal também. E você pode forçar o usuário, como o Ramiro comentou antes, eu posso forçar o usuário a me dar uma justificativa explicando por que ele está querendo mandar aquele arquivo para fora. Então isso também é bem interessante quando a gente for fazer uma análise daquele evento e entender por que o usuário está querendo mandar aquela informação para fora, se é uma coisa que eu deveria criar uma exceção ou deveria conversar com o manager dele, por exemplo. Então é legal ter esse recurso aqui no produto, né? Então isso é legal. Bom, pode ver que o arquivo aqui, o CPFs, ele não foi carregado, então a gente já conseguiu fazer esse bloqueio diretamente aqui no nosso endpoint DLP. Um outro caso também, deixa eu até aproveitar e comentar, já que eu estou com a console aberta, tem um recurso que eu gosto bastante, que é a gente consegue detectar qual que é o usuário que está logado naquela aplicação web e fazer regras diferentes baseado no usuário, né? Vou dar um exemplo aqui. Então aqui eu tenho o meu Google Drive, deixa eu mostrar cá para todo mundo ver. E no meu Google Drive, vamos supor, tem uma pastinha aqui chamada documentos pessoais. Nesse meu Google Drive, eu estou conectado com uma conta pessoal minha. Então, eu estou conectado com o meu e-mail, @gmail.com, tá? Vou tentar mandar o mesmo arquivo de CPF para fora, né? O resultado é o mesmo, o arquivo foi escaneado, e agora ele vai me mostrar que, bom, é proibido mandar esse arquivo para fora, e ele me mostra qual que é a conta que eu estou conectado aqui nesse Google Drive, que é a minha conta Gmail. Agora, vamos supor que o usuário falou, poxa, ele fez isso sem querer, né? Ele não viu que estava com a conta do Gmail dele, e ele vai entrar agora com a conta corporativa dele, né? Então, eu mudei o tema para ficar fácil de identificar aqui, mas agora eu estou conectado com a minha conta corporativa, então meu domínio corporativo aqui, eu vou pegar o mesmo arquivo e mandar esse arquivo para fora. Então, ó, facilmente eu posso ver que o arquivo foi escaneado também, mas na minha política eu defini que se ele tiver com a minha conta corporativa, não tem problema, ele pode mandar o arquivo que ele quiser, porque esse Google Drive ele faz parte de uma conta corporativa. Então vejam como é fácil a gente conseguir fazer esse tipo de controle e como é muito mais eficiente eu evitar que o usuário também faça um vazamento de dados aí por acidente, né? Então a gente consegue fazer esse controle facilmente, tanto aqui eu estou mostrando algumas coisas via browser, mas também seria a mesma coisa via e-mail. Então se o usuário, o Ramiro deu um exemplo de usuário que selecionou um e-mail, né, sem querer ali no Outlook e mandou esse arquivo para fora e acabou vazando um documento. A gente também consegue controlar isso aqui e dizer, bom, esse tipo de arquivo ele só pode ser enviado para e-mails internos da empresa, para e-mails corporativos, por exemplo, da nossa empresa. Se ele mandar para alguém de fora que não está no nosso domínio corporativo, ele automaticamente vai evitar que esse e-mail saia da caixa postal do usuário. Então vejam como a gente consegue fazer vários controles aí diretamente na máquina do usuário. Bom, aqui eu mostrei algumas coisas relacionadas ao bloqueio de arquivos, por exemplo, mas eu vou dar um trigger em uma policy só para a gente mostrar o exemplo que eu mostrei lá no começo, que era a questão de poder bloquear a máquina do usuário. Então, lembra que lá atrás eu falei, poxa, a gente consegue entender a forma como o usuário digita na máquina dele e a partir daí tomar uma ação mais drástica de, por exemplo, bloquear aquela máquina daquele usuário, né? Eu vou fazer a mesma política, a mesma ação de bloquear a máquina do usuário, mas eu vou dar um trigger numa política diferente. Tá? Então aqui eu vou usar um teclado virtual e eu vou simular como se o usuário estivesse fazendo uma captura de tela, para ele poder, não sei, vazar essa imagem de alguma forma. Tá? Então ele vai clicar aqui na máquina dele em print screen, ali, né? E aí, quando ele clica nisso,
automaticamente a máquina dele é 100% bloqueada. O usuário pode reiniciar o computador, pode fazer o que quiser, ele não tem acesso mais à máquina dele. Tá? Eu preciso que um administrador do FortiDLP vá na console. Deixa eu até abrir lá na console para a gente ver isso. Então ele vai ter que vir aqui na console, encontrar essa máquina aqui que está bloqueada, né? Então, por exemplo, deixa eu achar. Bom, essa máquina aqui ela acabou de ser bloqueada. E aí ele tem que pedir para desbloquear essa máquina. É lógico que um analista, né, uma pessoa experiente, ela vai revisar essa console primeiro, ela vai entender daqueles eventos o que aconteceu para ver se ele pode desbloquear aquela máquina ou não. Isso eu estou dando um exemplo aqui mais simples, um pouco mais rápido pela questão do tempo do webinar, mas isso também pode acontecer para quando a gente tem um caso de um atacante realmente na máquina do usuário. Então, alguém tentando escalar privilégios, alguém tentando exfiltrar os dados utilizando, não sei, uma conexão, um servidor DNS, por exemplo. Então, a partir daí, a gente isola a máquina do usuário da rede e o administrador aqui do FortiDLP, ele tem o controle, ele tem o poder de conseguir tirar aquela máquina ali do isolamento ou desbloquear aquela máquina. Né? Então, aqui eu vou, bom, a minha máquina, ela segue aqui bloqueada, né? E aqui eu vou agora clicar em Unlock para ele desbloquear a máquina do usuário. A gente vê que rapidamente ele já desbloqueia a máquina do usuário e ele deixou para mim uma mensagem aqui que, poxa, você não deveria fazer uma captura de tela, né, fazer um print screen desse tipo de aplicação corporativa, por exemplo. Então, a gente pode, além de tomar uma ação, a gente também pode educar o usuário do que ele está fazendo de errado aqui na máquina dele. Né? Um outro ponto que é bem interessante, só para a gente finalizar aqui, e eu gosto muito disso, aquilo que você estava comentando, Ramiro, em relação a forensics, você conseguir visualizar as informações, isso aqui no DLP é muito, muito fácil. Tá? Então, aqui eu já tenho um dashboard de tudo que aconteceu hoje. Então, aqui a gente está filtrando pela data de hoje, né? Eu posso filtrar por mais tempo, obviamente, né? Filtrar por 7 dias, 30 dias, ou escolher uma data aqui, mas eu estou olhando, já tem bastante coisa que aconteceu hoje. E aí, eu posso buscar pelo que eu quiser. Então, se eu quero, por exemplo, eu quero saber tudo o que aconteceu com o browser de algum usuário, eu posso dar um clique aqui e ele vai me levar. Tudo o que aconteceu relacionado a arquivos, ou Google Drive, por exemplo, se alguém tentou mandar um arquivo via Google Drive, né? Tudo isso a gente vai conseguir mostrar automaticamente aqui na console. Então, vou pegar um exemplo aqui de browser. Ele já vai me trazer os indicadores aqui. Como eu estou olhando tudo de hoje, eu só tenho informações, por exemplo, de um usuário, né? Mas vamos supor que eu coloquei 7 dias aqui, ele vai me trazer essas informações. Né? Então, ó, já tem vários usuários aí que eu tenho vários eventos, várias máquinas, alguns labels. Eu consigo fazer um filtro, por exemplo, poxa, se eu estou olhando para o browser, eu quero ver todos os eventos de login de usuário em um site específico. Posso filtrar aqui por login ou pelo upload, né? Poxa, que usuário fez o upload de uma aplicação? Então, eu dou um clique em qualquer um desses elementos que estão aqui na tela, clico em mais e ele já me carrega automaticamente aqui esse novo filtro. Né? Então, a partir de agora, eu tenho esses eventos filtrados, buscar por arquivo, extensão de arquivos, o arquivo que a gente usou agora, a lista de CPFs, ele já está aqui, e aqui embaixo eu tenho todos os eventos que foram encontrados aí, relacionado nesse caso aqui de upload. Então, cada um desses eventos eu tenho informações sobre eles, eu tenho as aplicações que foram utilizadas, o WhatsApp, Google Drive que a gente utilizou, ChatGPT também, por exemplo, e a partir daí eu consegui, inclusive, deixa eu pegar um exemplo aqui, eu consigo, inclusive, abrir informações dessa aplicação ou desse evento e entender. É uma aplicação que não é sancionada na minha companhia, ela não está em compliance com a minha política, ou não, é uma aplicação que está em compliance, qual foi o arquivo que foi enviado. A gente tem informação de absolutamente tudo aqui na console. E isso é muito fácil da gente conseguir buscar essas evidências, como eu falei. É só dar um clique em algum evento, por exemplo, filtrar agora o WhatsApp, clico no WhatsApp, mas ele já coloca o WhatsApp aqui na parte de filtros e agora eu já começo a filtrar tudo o que aconteceu relacionado ao WhatsApp. Então, isso é bem importante, essa facilidade que a gente tem de buscar informações na console também ajuda muito quando a gente está encontrando algum problema, algum incidente dentro do meu ambiente, e eu preciso entender de fato, correlacionar aquelas informações e entender de fato o que aconteceu. Certo, Ramiro? Muito bom, hein, Foster? Muito bom. A gente consegue perceber aí uma facilidade na gestão, né? Um controle muito poderoso aí das ocorrências na máquina do usuário, né? Imagina um susto ali, né? Na hora que trava a máquina ali, com certeza não fará novamente, né? Vai pensar 10 vezes antes, né? Verdade, verdade.
Bom, acho que para a gente terminar aqui, a gente tem algumas integrações para a gente comentar, né, Ramiro? De uma forma geral, a gente integra, né, com todos os browsers aí disponíveis aí que a gente está vendo, né? Então, ou seja, a gente vai conseguir inspecionar o que está ocorrendo nesse browser, que é uma grande preocupação dos clientes, né? E integramos com outros players, né? Por exemplo, na questão de identidade, com o Okta, por exemplo, outros CIEMs, o Storage e tudo mais, né? Então, a gente tem uma ampla gama de integrações com outros players também. Isso aí. E aí, para resumir, né, vamos fechar? Vai lá. Vamos lá. Então, aí, é um resumão ali do que a gente falou, né? Esperamos que o pessoal tenha conseguido aí absorver. A gente está totalmente à disposição para evoluir, né? Para aprofundar, né, no conhecimento da solução, testando, né? Juntamente com os clientes e parceiros, né? Então, a gente, de uma forma geral, a gente falou que o produto vai conseguir trazer uma visibilidade completa do que está acontecendo, com contexto, com uma grande profundidade, né, dentro da organização. Conforme o Foster mostrou agora, rápida entrega de resultados, você viu, é muito rápido, né? Tanto o evento, a gente consegue, o que a gente mostrou lá no começo, é real time, né? Não precisa sair instalando política, a partir do dia zero a gente já tem essa visibilidade. Agora, no final, abordamos rapidamente a questão de proteção para diversas plataformas e integrações com diversas plataformas também, né, que garante um amplo contexto ali de superfície de proteção. E, finalmente, a questão da investigação, né? Então, facilita muito a investigação, de novo, que o Foster mostrou aí, né, deu uma palheta para a gente aí, né? É muito intuitivo a questão da investigação, né? Você não precisa ter um programador ali para descobrir, não. Você consegue investigar e depois tem, inclusive com a ajuda do Forte AI, né, que vai proporcionar aí essa facilidade, né? E aí a gente vai conseguir ter a parte de forense também com as informações armazenadas, caso necessário no futuro. É isso aí. Poxa, obrigado mesmo, o Ramiro, aí pelas explicações também. E aí, Alan, eu sei que a gente já passou um pouco do tempo. Eu não sei se dá tempo de a gente responder alguma pergunta. Não? Acredito que, assim, pelo que eu estou observando, a maior parte das perguntas, essa última agora, da integração com os browsers, com as outras plataformas também endereçou bastante coisa, mas é bom reforçar, Foster, que quem mandou pergunta aqui, eventualmente, se você não viu resposta, fica tranquilo, a gente tem esse cuidado pós-webinar de enviar uma comunicação para todo mundo que registrou a sua pergunta, então você recebe lá. E reforço mais uma vez, a gravação aqui desse conteúdo fica lá no canal do YouTube, na Fortinet Brasil, e vejo vocês aí no próximo webinar. A gente lança uma comunicação daqui a pouco dos próximos, mas reforço mais uma vez os parabéns aqui para Ramiro, Foster, estão mais que contratados. Muito obrigado aí pela excelente apresentação, pela preparação do conteúdo. Eu sei que envolve muito trabalho aí de preparação, algumas agendas de alinhamento, é muito conteúdo, desafio de entregar isso daqui dentro de uma hora e pouquinho. É grande, mas vocês fizeram isso com muita maestria. Parabéns aí. E espero que quem assistiu aqui tenha gostado também desse riquíssimo conteúdo, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Alan. Obrigado, pessoal. Obrigado por coordenar tudo. Final de semana a todo mundo aí. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço. Foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau.